Então seja muito bem-vindo a mais um vídeo do canal. Hoje vamos falar sobre um livro que mudou a minha vida, um livro que me ajudou a transformar minha vida num momento mais difícil que eu passei. Esse momento mais difícil foi quando em 2016 eu sofri um acidente junto com a minha família e esse foi um dos livros que me ajudou, né, nessa recuperação psicológica também, que se chama O Poder da Ação, de Paulo Vieira. E esse aqui foi um dos livros que me ajudou nesse momento difícil e dificuldade, né? Que tanto psicológica, como a gente perdeu o carro e o carro estava sem seguro, né? O outro motorista não quis pagar, apesar de ele estar bêbado e eu estar do lado direito, né? Do lado certo da história com a minha família e mesmo assim ele se sujeitou a pagar, estava bêbado, com a amante dentro do veículo, enquanto isso a gente estava certo que ficamos no prejuízo. Mas Deus, graças a Deus, nos deu o livramento da vida. Então a gente tem que focar naquilo que está sobre a nossa responsabilidade. Um dos grandes aprendizados deste livro foi que eu aprendi isso, que eu aprendi sobre se colocar, né? De fato no controle como comandante da sua vida. Então você se coloca como comandante focando no quê? Focando nas coisas que estão no seu controle. Então, meu foco era somente nas coisas que estavam no meu controle. Então, se eu estava vivo, meu foco era na oração, pedir para Deus me curar, né, que não acontecesse nenhum problema, porque a gente sabe quando sofre um impacto muito grande, pode ter algumas sequelas, né? Então, esse era só o meu pedido ali e eu consegui focar nisso, tá? E uma das histórias que traz aqui dentro desse livro, que é uma história de grande aprendizado, que é a história para você trabalhar com alegria, né? Então, aqui fala que havia uma fazenda onde os trabalhadores viviam tristes, isolados um dos outros. Eles estendiam suas roupas surradas no varal e alimentavam seus magros cães com o pouco que sobrava das refeições. Todos os que viviam ali trabalhavam na fazenda do Senhor João, dono de muitas terras que exigia trabalho duro e pagava muito pouco por isso. Um dia chegou ali um novo empregado, cujo apelido era Zé Alegria, um jovem agricultor em busca de trabalho. Foi admitido e recebeu, como todos, uma velha casa para morar enquanto trabalhasse ali. Mas o jovem, vendo aquela casa suja e abandonada, resolveu dar-lhe vida nova a essa casa. Cuidou da limpeza em suas horas vagas, lixou, pintou as paredes com cores alegres e brilhantes, além de plantar flores no jardim e nos vasos. Aquela casa limpa e arrumada destacava-se das demais e chamava a atenção de todos que passavam por ali. Ele sempre trabalhava alegre e feliz na fazenda. Por isso tinha o apelido de Zé Alegria. Os trabalhadores não conseguiam entender e se perguntavam como é que ele conseguia trabalhar feliz e cantando com o pouco dinheiro que eles ganhavam, nas condições que viviam. Então, esse jovem, que era o Zé Alegria, ele respondeu para eles: bem, este trabalho hoje é tudo o que eu tenho e eu posso escolher como viver. E em vez de reclamar e criticar, eu prefiro agradecer por ele. Quando comecei a trabalhar aqui, percebi as condições e o tratamento que as pessoas a recebiam. E como ninguém me obrigou a aceitar este emprego, não tem sentido eu ficar reclamando. Não é justo agora que eu estou aqui que eu fique criticando. Pelo contrário, farei com capricho e amor tudo que aceitei fazer. Os outros trabalhadores ali, eles não acreditavam. Como é que o Zé Alegria poderia pensar assim, né? E esse entusiasmo do rapaz e essa dedicação para ele fazer o melhor com o que ele tinha, então ele recebeu aquela casa velha, suja, abandonada, e mesmo assim ele resolveu dar vida, ele resolveu cuidar do quintal, resolveu cuidar da casa, pintou, e ele não pediu dinheiro pro dono pro patrão dele, né? Dono da casa. Então o que que ele fez? Ele mesmo resolveu dar vida àquela casa. Ele focou no quê? No que estava no controle dele. O que que eu posso fazer? Como eu posso dar o meu melhor? Como eu posso transformar o meu ambiente no melhor ambiente possível? Então ele olhou o ambiente ao redor dele, como é que eu posso transformar? Então ele começou com o quê? Mas não foi só reformando a casa, ele vivia alegre, feliz e cantando. Ele percebeu que todo mundo vivia triste, viviam reclamando, triste, aquela energia ruim. Ele começou o quê? A cantar, mostrar alegria, viver sempre alegre, feliz, para que ele conseguisse o quê? Contaminar o ambiente ao redor dele, né?
contaminar com o quê? Com felicidade, com positividade. E não com o que já estava contaminado, que era o quê? Que era aquela coisa de reclamação, murmuração, tristeza, energia negativa, e ele quis espalhar energia positiva. E foi isso que ele fez. Então, ele percebendo isso, né? Ele começou a fazer. Depois ele foi para casa, foi para o redor da casa, né? Foi cuidar do canteiro, plantar flor, né? Cara, isso é uma coisa que todo mundo pode fazer hoje. Todo mundo pode fazer o seu melhor. Eu vejo muita gente que tem uma casa, às vezes, de madeira, e a pessoa não cuida daquela casa. A pessoa está sempre olhando e focando no que ela não tem e no que ela não consegue fazer agora. Então a pessoa está pensando, eu quero uma moto X grande, eu quero um carro melhor. E a pessoa não foca e não cuida daquilo que ela tem. E não faz o melhor com o que ela tem, com aquilo que está no alcance dela hoje fazer. Então isso eu notei, era uma das coisas que eu fiz o quê? Cara, eu tenho que fazer, eu tenho que focar no que está no meu controle. Eu tenho que ser o melhor de mim e fazer o meu melhor com o que eu tenho. E foi isso que eu fiz. Então aqui, ó, na história, né, o seu João, que era o dono da fazenda, ele, com o tempo, o Zé Alegria chamou a atenção dele, né, pela casa, como ele cuidava de tudo, organizado, como ele estava sempre feliz, não reclamava. Então, chamou a atenção do fazendeiro, que começou a observar. Um dia o seu João pensou, alguém que cuida com tanto carinho da casa que emprestei e da roça que me pertence, certamente cuidará com o mesmo capricho da minha fazenda, como um todo. Ele é o único aqui que pensa como eu. Eu estou velho e preciso de alguém que me ajude na administração da fazenda. Num final de tarde, o seu João foi até a casa do rapaz e, depois de tomar um café bem fresquinho, que o Zé Alegria serviu a ele, então o seu João ofereceu ao jovem o cargo de administrador da fazenda. Convite que o Zé Alegria aceitou prontamente. E aí, com o novo cargo, vieram também uma nova casa, um novo salário e inúmeras possibilidades. Seus amigos e colegas, todos que trabalhavam ali, começaram a falar que ele era um grande puxa-saco, né? Que ele tinha convidado o seu João, que era um usurpador e tudo mais, tinha convidado o seu João para tomar café na casa dele. Então, passando algum tempo como administrador, os seus ex-colegas e atuais subordinados lhe chegaram para comentar como ele era sortudo, que tinha dado tudo certo para ele. Então a resposta de Zé Alegria foi a seguinte: em minhas andanças, meus amigos, eu aprendi muito, e o principal é que não somos vítimas do destino. Existe em nós o livre-arbítrio e com ele a capacidade de realizar e dar vida nova a tudo o que nos cerca. E isso depende de cada um, continuou ele. Toda pessoa é capaz de efetuar mudanças significativas no mundo que a cerca. Mas o que geralmente ocorre é que, em vez de agir, jogamos a responsabilidade da nossa vida e dos nossos problemas sobre os ombros alheios. E esperamos que eles atendam às nossas expectativas, que eles mudem, que eles sejam e ajam como nós queremos. Sempre encontramos alguém ou algo a quem culpar pela nossa infelicidade, esquecidos de que ela só depende de nós mesmos. Desta feita, eu decidi mudar a minha vida e, para que isso aconteça, sei que eu não poderia mudar ninguém a não ser a mim mesmo. Essa é a única maneira de colher mudanças positivas em longo prazo. Eu consegui o maior desafio do mundo. Eu mudei a mim mesmo e hoje sou responsável pela minha vida e pelo meu destino. Então aqui eu ainda tenho até algumas anotações aqui, né, que a gente consegue ver. O seu pensamento em relação à vida e às situações, eles moldam os seus comportamentos. Então, aquilo que eu penso referente à situação, à vida em si, ela vai mudar os meus comportamentos. Então, se eu penso que o mundo é injusto e que o mundo me deve alguma coisa, eu vou ficar sempre nessa de vitimismo, sempre com esse bloqueio e não vou conseguir chegar no máximo do meu potencial. Vou ficar sempre travado, né? Então, uma das coisas que, seja alegre e feliz. Seja autorresponsável, assim como Zé Alegria. Seja ágil. Parta sempre para a ação. Limpe, reforme, pinte. Mude algo. Mude o seu ambiente ao seu redor.
fazer o melhor com capricho e amor todos os dias. Então, isso é uma das minhas anotações que eu anoto, gosto de anotar aqui, você vai ver aqui. E esse livro aqui é de 2016, tá? Esse livro aqui é as anotações. Então, fazer o melhor com capricho e amor todos os dias é isso que você deve fazer. Só juntar aqui. E uma das coisas que as pessoas muitas vezes não evoluem na vida é isso, é porque elas focam nos problemas, pensam no futuro ou focam no passado, né? E não conseguem focar no presente. E o foco tem que ser sempre no presente, naquilo que depende de você, tá? Uma das coisas importantes aqui também que eu vi era o quê? Você tem que ter uma agenda. Você tem que ter uma agenda como essa, assim, ó. Você tem que ter uma agenda com horários e com rotina, mas com tópicos daquilo que você quer mudar. Por exemplo, aqui, agenda, 7 horas da manhã, malhar, 8 horas, deixar os filhos no colégio, 9 horas, trabalho, meio-dia, almoço com amigos, 13 horas, ligar para a família, 14 horas, trabalho, 18 horas, atender pessoas carentes, 19 horas, organizar finanças, 21 horas, tempo com a família, 23 horas, ler sobre o trabalho e a Bíblia. Aí na terça, em vez de almoçar com a família, em vez de almoçar com amigos, almoça com a família. Na quarta, faz um almoço somente com a esposa. Então, você tem que ter uma rotina organizada e com foco naquilo que está no seu controle. E o que você consegue controlar muitas vezes é a sua rotina. É aquilo que você vai fazer desde a hora que você acorda à hora que você vai dormir. Então, a sua rotina é aquilo que você consegue controlar. Então, quando você começa a encaixar nesses horários, né? Nesses horários todos eles bem estruturados, eu digo assim, com pelo menos 60% desses horários do teu dia planejados e ocupados de uma maneira mais assertiva, com tarefas e comportamentos que vão fazer com que você evolua, você vai conseguir mudar e transformar a sua vida. Uma das coisas que eu sempre gostei de fazer e eu gosto ainda de fazer, que eu consegui tirar 3 perguntas desse livro aqui que eu tenho até hoje, tá? Essas perguntas aqui, eu gosto sempre de estar trazendo elas comigo. Deixa eu achar as 3 perguntas que são aqui para vocês. Então, essas 3 perguntas são o que moldam principalmente o meu planejamento, né? Então, é assim, o que a vida me pede agora? Então, você tem que responder da forma mais concreta. Você tem que fazer uma lista. O que a vida está te pedindo agora? O que você precisa agora? Você está precisando economizar para trocar de carro, o carro está com problema, você precisa levar o carro no mecânico, você precisa de uma renda extra. O que a vida está te pedindo agora? Você precisa economizar para que você compre a sua casa própria e você vá para a sua casa própria? Pense e monte uma lista. Né? Monte uma lista, veja quais são as prioridades, o que é mais prioritário para que você possa encaixar a sua agenda da semana, a sua agenda do mês, com pequenas ações que te levem para conquistar esses objetivos da lista que a vida está te pedindo agora. Onde eu me vejo no fim da vida? Essa é uma grande pergunta, né? É um exercício de necrologia, que é uma narrativa da sua vida em terceira pessoa. Você tem que pensar o seguinte: quem foi você? Você quer chegar lá no final da sua vida, né? Quem foi você? O que você fez da vida? Pergunta número 3. O que preciso para sair disso de hoje para essa pessoa que eu vejo no futuro? Quais são as habilidades, comportamentos que eu preciso ter? Quais são os aprendizados que eu preciso ter? E você começa a fazer o que é uma engenharia reversa, que a gente chama, é olhar, você olhou para a vida, quem que você quer ser lá no final da vida, quando você morrer, você quer se lembrar de com o quê? A pessoa que fez o que você tinha, o que você construiu, quem era você? E aí você pega e faz um exercício de engenharia reversa. Para você ser essa pessoa, para você conquistar tudo aquilo, o que você teria que ter feito? Como seriam os seus comportamentos? Como seria o seu dia a dia? Como seria a sua rotina? E aí você começa a simplesmente colocar e alinhar. Mas lembre sempre, foque naquilo que está sob o seu controle. Eu posso dizer que o maior aprendizado desse livro aqui, o que eu aprendi foi ter autorresponsabilidade. Não culpar ninguém e simplesmente assumir a responsabilidade por tudo que acontece na minha vida e ao meu redor. E é uma das grandes ferramentas de poder que você pode ter. Espero que você tenha gostado. Te vejo no próximo vídeo. Se inscreve no canal, deixa seu comentário aqui embaixo para eu saber que você gostou e um forte abraço.